Postado por Wilson do Ogum. Babato Alagenã. Axé Genã. Para aprendizado e conhecimento. Nos orixás, o Exu era o mais novo, e antes de ser cumprimentado, ele tinha sempre que reverenciar todo mundo. Ele sempre quis o contrário disso, ele queria ser reverenciado pelos mais velhos. E dessa forma, buscando seu desejo, ele foi consultar o Babalaô. E foi dito que para isso, o Exu deveria fazer um sacrifício. Ele deveria oferecer 3 ecodidés, que eram 3 penas de papagaio vermelho, 3 galos de crista gorda, mais 15 búzios, azeite de dendê e mário, que era folha nova de palmeira. O Exu fez oferenda, mas o Babalaô disse para ele que ele deveria pegar uma das penas do papagaio vermelho e usar na sua cabeça, amarrado na sua testa, e que por 3 meses ele não poderia carregar nada na cabeça. Só que o Olodumare quis fazer uma reunião. Ele quis convocar todos os orixás para ver se eles estavam dando conta das tarefas na terra, tarefas que ele mesmo tinha atribuído. Então Oxum foi buscar o resto dos orixás. Todos os orixás começaram a se preparar para aquele grande momento, para a audiência de Olodumare. Todos começaram para preparar suas oferendas, fizeram suas trouxas, seus carregos, tudo para levar para o Olodumare. E tudo isso que tinham preparado, seja oferenda, presente e tudo mais, adivinha onde levaram? Sim, na cabeça, apenas o Exu que não levou nada. É claro que não era porque ele não queria, mas sim por causa do que o Babalaô tinha falado. Enquanto ele estivesse com o eco de ideia na cabeça, ele não poderia carregar nada. E a cabeça dele estava completamente descoberta, não tinha coroa, não tinha gorro, não tinha chapéu, e é claro que não tinha carga. Quando Oxum chegou com todos os orixás e todos se reuniram em volta de Olodumare, o senhor de Orum não precisou perguntar nada, tudo o que ele precisava saber, ele lia na mente dos orixás, mas em um certo momento ele falou as seguintes palavras: aquele que usa o Ekodidé foi o que trouxe todos até mim. Todos trouxeram oferendas, mas ele não trouxe nada, ele respeitou o tabu e não trouxe nada na cabeça, e ele está certo, ele acatou o sinal de submissão, e de agora em diante, como ele respeitou o que foi dito, ele será um mensageiro. Tudo o que forem falar para mim, falem primeiro para o Exu. E além disso, por causa disso tudo, por causa dele ter cumprido a sua missão, ele deve ser homenageado primeiro, antes mesmo dos mais velhos, porque ele é aquele que carregou o Ekodidé e não carregou nada na cabeça em sinal de respeito e de submissão. E foi dessa maneira que o Exu, o último dos orixás a ser cumprimentado por ser o mais novo, se tornou o primeiro. O mais novo se tornou o mais velho, o Exu se tornou o decano dos orixás. No começo de tudo, durante a criação do universo, o Olofim Olodumare reuniu todos os sábios de Orum, para que o ajudasse na criação da vida, e na criação de todos os povos que habitariam a terra. Só que com isso veio um problema, porque com um monte de gente ali, todo mundo tinha uma ideia diferente, e com ideias diferentes vêm as críticas, e ninguém chegava em um acordo. E jeito foram surgindo muitos problemas e também muitos obstáculos, que acabaram impedindo que a obra que Olodumare queria e pudesse acontecer. E quando tanto Olorum quanto os sábios já estavam quase desistindo pensando que a tarefa era impossível, já que ninguém chegava a um acordo, o Exu chegou para ajudar. O Exu disse para o Olofim que se ele quisesse realizar uma tarefa tão grandiosa, ele precisaria sacrificar 101 pombos como oferenda. Com o sangue dos pombos eles poderiam acabar com as impurezas que estavam atrapalhando os bons espíritos. Quando Olofim escutou essa ideia ele estremeceu porque a vida dos pombos está ligada à sua vida, mas ele faria isso, tudo por causa dos seus filhos e pela primeira vez se sacrificaram pombos e o Exu foi levando Olofim pelo mundo e mostrando os lugares onde deveria ser purificado. Tudo isso devia ser feito para que o Olofim pudesse criar um mundo. Quando já estava perto do fim da criação do mundo, o Criador chamou de novo o Exu e disse o seguinte: você me ajudou muito e eu bendigo teus atos por toda a eternidade. Você sempre será reconhecido, Exu, será louvado para sempre, antes do começo de qualquer empreitada. O Exu era o filho mais novo de Iemanjá e Orumilá, e dessa forma ele era irmão de Ogum, Xangô e Oxóssi. O Exu começou a ter um problema, ele estava tendo uma fome incontrolável, ele estava comendo praticamente de tudo. Ele comeu todos os animais da aldeia que ele vivia, e comeu tanto os que tinham 4 patas quanto os que tinham penas.
Ele comeu os cereais, as frutas, o inhame e as pimentas. Ele bebeu toda a cerveja, toda a aguardente e todo o vinho. Ele usou até mesmo todo o azeite de dendê e tudo mais que você possa imaginar. Quanto mais o Exu comia, parece que mais fome ele sentia. Primeiro ele devorou toda a comida e tudo o que ele gostava, mas depois ele começou a devorar as árvores, o pasto e quase que engoliu todo o mar. Orunmila, vendo tudo aquilo, ficou furioso e começou a pensar que se ele não parasse o Exu, ele poderia devorar até mesmo o céu. Então Orunmila pediu para Ogum que ele parasse o seu irmão, não importasse como. Para preservar a terra, a humanidade e até mesmo os orixás, o Ogum teve que matar o seu próprio irmão. Teve um problema. Mesmo morto, Exu não parou de sentir fome. Mesmo ele não estando ali fisicamente, dava para sentir uma presença devoradora, que era sua fome sem tamanho. Os pastos, os mares, os poucos animais que restavam e até mesmo os peixes iam sendo consumidos. Como já não tinha muita comida para a humanidade, os homens foram ficando cada vez mais fracos e aos poucos foram morrendo. Um sacerdote da aldeia consultou o oráculo de Fá, e ele alertou Orunmila sobre o maior dos riscos que estava ocorrendo. O Exu mesmo em forma de espírito estava pedindo a sua atenção, estava com fome e a sua fome precisava ser parada. Então Orunmila obedeceu ao oráculo e ordenou, de hoje em diante, para evitar que Exu provoque mais catástrofes, quem for fazer oferenda aos orixás primeiro deve servir comida a ele. Para que exista paz e tranquilidade no mundo dos homens, é preciso servir ao Exu em primeiro lugar. Um dia o Aganju, quando estava atravessando um rio, avistou uma linda mulher. Essa mulher estava se banhando nas águas e tinha o nome de Oxum. É claro que o Aganju não ficou ali parado, ele começou a cortejar aquela linda mulher, mas a Oxum não dava a menor atenção, ela não queria nada. O Aganju, quando percebeu isso, ficou furioso e tentou agarrar ela à força. E do nada, para defender Oxum, surgiu nas águas um menino bem pequenininho que se chamava Elégua, e caso você esteja confuso de quem que era o Elégua, é apenas um dos nomes de Exu. O Aganju, quando viu o menino, tomou um susto e pulou para trás e até tentou se defender porque o molequinho tentou bater nele. O Oxum, vendo tudo aquilo, começou a dar risada e explicou pro Aganju que aquele menininho ali queria ela como se fosse uma mãe, por isso que ele estava defendendo ela. E por incrível que pareça, depois de tudo isso que aconteceu, todos acabaram ficando amigos e o Aganju convidou os dois para sua casa. A Oxum aceitou o convite e o Elégua, que não saia de trás dela, acabou indo junto. 6h50. Eles foram até a casa de Aganju, mas chegar na porta o Elégua se recusou a entrar. Ele ficou sentado no portão, ficou sendo o guardião da casa e por ser o guardião da casa ele também era o primeiro a comer.